Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é sexta-feira. Sextou, finalzão de semana, e a gente vai meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje, a palavra de Deus está no livro de João, capítulo 20, versículo. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Depois a gente vai pular para o versículo 11 até o 18, tá certo? Então, pessoal, o evangelho de hoje, né, vem nos lembrar, nos fazer lembrança no dia que Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus. No terceiro dia, quando ele ressuscitou. Chegando lá, a palavra diz que ela não o encontrou. A palavra também diz que Maria Madalena ela estava muito desesperada, ela estava inconformada, né, por terem matado Jesus daquela forma. Então, assim, a gente pode, trazendo para a nossa vida, para a nossa carne, vamos dizer assim, ela estava mais na carne do que no espírito. Né? Ali a gente via que existia dentro dela um turbilhão de coisas, assim, medo de ter ficado ali órfã, medo, raiva das pessoas que fizeram aquilo com Jesus, né? Então ela foi ali na ânsia de encontrá-lo, né? E a palavra diz que quando ela chega lá, ela se depara com dois anjos. E o corpo de Jesus já não se encontrava mais lá, porque ele já tinha ressuscitado, né? Mas ela estava tão entregue àquela dor que a gente percebe que ela não percebeu que aqueles dois rapazes que estavam ali eram anjos. E aí ela pergunta, os anjos perguntam a ela, né? Por que ela chora? E aí ela diz: porque levaram o meu Senhor. Onde o puseram? Né? Daqui, desse evangelho, a gente é um evangelho assim simples. Realmente, aqui não é uma parábola. Não é uma historinha contada para que a gente traga para a nossa vida. Mas a gente pode extrair também algo daqui, né? Porque tudo na palavra de Deus a gente tem que tirar para a nossa vida, né? Exemplos, tudo. E aqui a gente vai ver, nesse evangelho aqui, o que a gente pode tirar para a nossa vida. Qual a lição que a gente pode... como a gente pode se espelhar em Maria Madalena para que a gente possa buscar o Senhor, para que a gente possa encontrar o Senhor, né? Então, pessoal, Maria Madalena, ela estava muito atribulada pela morte do Senhor, né? Dentro dela tinha um turbilhão de coisas. Então ela foi buscar. Trazendo para a nossa vida, é o que acontece conosco, né? O que acontece conosco quando a gente está triste, quando a gente está rancoroso, quando a gente está com medo. O que é que a gente faz? A gente busca o Senhor. Mas nem todas as vezes que a gente busca o Senhor, a gente o encontra, não é? A gente não o encontra. Por quê? Porque a gente está na carne. A gente deixa que o nosso coração ele fique inflamado pelo o problema do momento, né? Ele se inflame com o acontecimento que está acontecendo ali, a tribulação, né? A tristeza, o choro que veio em tua família. Então o teu coração ele fica inflamado por essas coisas do mundo. Então nem toda vez a gente consegue nem toda vez a gente consegue. Nem toda vez a gente consegue. É que chegou alguém ali, gente. Nem toda vez a gente consegue enxergar o Senhor. A gente não consegue enxergar santo, anjos. A gente não consegue enxergar nada. Porque a tribulação, ela tomou conta do nosso coração, da nossa vida, naquele momento ali. Então, eu meditando aqui, eu pude perceber que Maria Madalena, ela não percebeu
que os rapazes que estavam ali falando com ela eram anjos. Ela também não percebeu o homem com quem ela falava, que era Jesus. Por quê? Porque ela estava muito atribulada, ela estava chorando, ela estava muito triste. Então ela não conseguiu enxergar. Mas a insistência dela foi muito grande. Não é? Por quê? Porque ela pergunta, os anjos perguntam para ela, né? Ela vai lá, responde que veio em busca do Senhor, mas tiraram o Senhor dali, onde o puseram, né? Mas ali ela não se conformou. Ela não se conformou, né? Quando ela vê o homem fora, que era justamente Jesus, ela insiste em perguntá-lo. Ou seja, ela insiste em procurá-lo, mesmo com dor, mesmo atribulada, mesmo sem enxergar nada pela frente, mas ela insistiu. Então, o que eu pude trazer para mim, né, para a minha vida, é que a gente tem sempre que insistir na busca pelo Senhor. A gente tem sempre que insistir, a gente não pode desistir, mesmo que a gente esteja com o nosso coração voltado para o problema, porque logo de início o que acontece é isso, né? O nosso coração ele fica voltado para o problema, a ponto da gente fazer besteira, da gente agir no impulso, da gente fazer as coisas e depois se arrepender. Mas a palavra diz que Maria Madalena, ela insistiu em buscar o Senhor, né? E tá aqui. A gente tem que fazer a mesma coisa. Quando a gente insiste com o Senhor, quando a gente insiste com o Senhor, Ele vai se mostrar para nós, assim como Ele falou com ela. Ele só precisou chamar pelo nome dela. Quando Ele chama, ela a reconhece. Por quê? Porque nós que temos assim uma intimidade, e ela teve essa intimidade com Ele, porque ela viveu com Ele ali, pessoalmente, né? Então, existia uma intimidade dela com Jesus. A nossa intimidade com Jesus é através da oração, né? É através da nossa oração, da nossa lida na palavra, da nossa obediência. Essa é a nossa intimidade com o Senhor. A gente percebe que mesmo ela, né, atribulada, quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece o Senhor. Ela reconhece. E nós também, se a gente buscar Jesus, insistir bastante na oração, a gente também vai o encontrar. A gente também vai escutar Ele chamar pelo nosso nome, né? Maria, calma, eu tô aqui. Sabe aquela voz mansa que fala no teu coração? Eu tô aqui, eu vou resolver, tenha paciência, não é? Então, João, né? José, Felipe, Lucas, eu tô aqui. Madalena, eu tô aqui, né? Tenha fé em mim, eu tô aqui. Então foi o que ele falou para ela. Ele acalentou o coração dela, mostrou para ela que ele estava vivo. Ele apenas não tinha subido ao Pai ainda, mas ele estava vivo, né? E estava ali do lado dela, naquele momento de sofrimento, naquele momento de tribulação dela, de medo de estar sozinha, porque ele já tinha subido, né? Já tinha morrido, né? Mas aí, automaticamente, diante da intimidade que ela tinha com ele, né? Do acreditar que ele era o Senhor, ela acreditou imediatamente que ele tinha ressuscitado e que tinha visto ele, né? Que tinha visto ele. Aí eu pergunto, Maria Madalena, ela era uma santa para que ela pudesse ver ele? Não. Ela era uma pessoa normal como a gente, né? Porque se hoje a gente disser, ele nos dê a graça de vê-lo, claro que a gente não vê a face dele, né? Mas a gente vê, a gente tem experiência em ver.
se ele permitir, se permitir se mostrar para nós, a gente vê sim. E a gente fala para alguém e as pessoas não acreditam. Acha que a gente tá delirando, que a gente tá ficando doido, né? Existem aparições. Existem as aparições de Maria, existem as profecias de Maria. Maria apareceu para aqueles 3 pastorinhos em Fátima, em Portugal. Foi uma aparição, é através de tudo isso, dessas aparições que teve em Fátima, né? Que em outros e outros lugares que ela foi passando, ela foi aparecendo, e até hoje existem aparições de Nossa Senhora por aí afora. Mas as pessoas de coração duro não acreditam. Diz que não, que é fantasma, que é isso, que é aquilo. Mas não é. Jesus apareceu em espírito. Em espírito, assim, ó. Sabe quando você tá aqui, de repente te aparece a pessoa ali, né? Em outros tempos, quando se acreditava, se dizia que era o quê? O espírito de fulano, o espírito de cicrano, né? Assim. Só que é diferente. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode se mostrar. Ele pode aparecer. Nossa Senhora também, porque Nossa Senhora é imaculada. Agora, nossos ente querido que morreu, eu morrer hoje e aparecer para você amanhã, pode correr, viu? Pode correr que tem demônio aí. Não temos autorização de Deus para isso. A própria palavra ela vem dizer isso, né? Mas Maria Madalena, ela correu atrás, ela insistiu, ela ficou lá onde está, onde puseram, vai buscar, né? E o exemplo que a gente tem que trazer para a nossa vida hoje é esse. É que a gente tem que estar sempre buscando o Senhor, mesmo que a gente não o encontre. Mesmo que a gente não o encontre dentro do nosso coração. Porque Ele está sempre no nosso coração. Ele está sempre no nosso coração, Ele está sempre ali no sacrário, na igreja. Ele está sempre na Eucaristia, vivo ali, o corpo e o sangue dele. A gente muitas vezes não consegue enxergá-lo pelo tamanho do problema que a gente está passando, né? Isso consegue apagar essa presença real de Jesus na nossa vida, vivo. Porque somos humanos, né? A gente já bate o medo, já bate tudo, né? Quando a gente lembra daquela passagem de Paulo, né? De Pedro, quando pede para andar sobre as águas para ir encontrá-lo, né? Se você lembra, você pode lembrar que ele está com os olhos fixos em Jesus, né? Quando ele reconhece que é Jesus, que perde o medo, que até então eles pensavam que era o quê? Um fantasma, né? Mas aí quando ele vê que é Jesus, ele está com os olhos fixos em Jesus. Aí ele pede para ir até ele nas águas. Só que tem um momento que ele desvia o olhar de Jesus. E quando ele desvia o olhar de Jesus, ele afunda. E aí ele pede que Jesus o socorra, né? Não é assim a passagem? Pronto. Nós somos assim. Quando a gente tira o olhar de Jesus, a gente afunda. A gente tira o olhar de Jesus, da confiança, da fé e bota no problema. Então, a gente afunda. Aqui com Maria Madalena não foi diferente. Maria Madalena não estava passando por nenhuma doença, não era nenhum desemprego para Maria Madalena, mas era uma tristeza enorme no coração. Era a tristeza de ter perdido o Senhor dela, né? Era o medo de estar sozinha. Era o medo de estar órfã. E aí, ela não conseguia enxergar. Ela não conseguia enxergar nada, né? Mas existia uma intimidade de Maria Madalena com Jesus. E a partir dessa intimidade que você tem com Ele, se você prestar atenção, Ele vai falar com você nesse momento. E você vai reconhecê-lo, né? Como ela reconheceu. Ela conheceu. Não precisou ele conversar nada, só precisou ele falar o nome dela. Ela o reconheceu na hora.
Então a gente tem que seguir lembrando disso. Diante de qualquer tribulação da nossa vida, de qualquer situação que a gente esteja passando difícil, que a gente tire, que a gente possa tirar os olhos de Jesus e colocar ali, porque a gente coloca, não adianta. Logo de início, quando vem o problema, você desvia o olhar, porque não tem como, né? Você foca naquilo ali e aquilo ali vira um problema e aquilo começa a virar uma bola de neve dentro de você. Enquanto você não para, não respira e não diz, espera aí, eu tenho um Deus vivo e eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo, porque senão eu vou enlouquecer com esse problema que está me acontecendo. Aí tu vai lá. Quando tu vai lá, é quando tu consegue escutar Jesus falar teu nome. É como Maria Madalena aqui. E aí quando tu escuta Jesus falar teu nome, que você sente no coração que aquela força tá com você, que aquilo ali vai se resolver de algum jeito, né? De algum jeito há de se resolver aquilo ali. Aquilo ali vai passar. Aquela tribulação vai passar. Né? Tu vai sentir um alívio no coração, como Maria Madalena, ela saiu feliz. A palavra diz que ela saiu feliz e foi avisar aos discípulos. Né? Ela foi avisar os discípulos. Com ela tinha 2. João estava lá, o discípulo que ele mais amava estava lá. E Pedro também estava lá. Foi com ela ao túmulo, né? Então, ela clamou para todos que estavam ali. Eram os anjos que falaram com ela, era para Pedro, era para João. E a palavra diz que de imediato, quando ela escutou Jesus falar o nome dela, ela sentiu um alívio. Ela se sentiu aliviada e foi contar para os outros que estavam lá. Foi contar para Maria, foi contar para os outros discípulos que estavam em casa. Né? Que hoje a gente possa seguir, né, com esse exemplo de Maria Madalena. Que a gente possa insistir. A gente pode não estar vendo nada, a gente pode não estar vendo santo na frente, a gente pode não estar vendo anjo, a gente não pode estar vendo nada. Parece que o céu calou-se diante dessa situação. Continue buscando. Vá buscá-lo, mesmo sem você sentir vontade. Vá buscá-lo. Porque vai chegar um momento que ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Vai falar teu nome. Só precisa falar teu nome. Quando ele falar no teu coração, eu estou aqui. Eu vou resolver. Tenha paciência e tenha fé. Pronto. Ali teu coração vai descansar. O nosso coração só descansa no Senhor Jesus. Somente. Então a palavra hoje, ela é realmente uma história verídica. Não é uma parábola, né? Como ontem, mas a gente tira esse exemplo de Maria Madalena para a nossa vida. Tá certo? Um bom final de semana para vocês. Cheiro no coração. Tchau.